Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos participantes da 11ª Olimpíada Nacional de História do Brasil pelo Alcides Andrade. Tudo bem? É o seguinte, alguns de vocês me comentaram que vocês estão com problemas para entrar no site, né? Que não conseguem entrar por conta do e-mail, porque a senha não vai. Enfim, primeiro, vamos por partes. Como diria Jack, o Destripador, vamos por partes. Primeira coisa que você tem que fazer, deixa eu virar a câmera, entrar no site da Olimpíada, olimpiadadehistoria.com.br. Dá pra ver assim, fica melhor. olimpiadadehistoria.com.br. Pronto, quando abrir o site, vocês vão vir aqui nessa parte de cima, ó, login e cadastro. Quando vocês abrirem login e cadastro, vai abrir essa página, que é a página de login, né? Você vai botar o seu e-mail e a sua senha. Caso você não lembre da sua senha, não lembre o e-mail que você usou, quer dizer, o e-mail você tem que lembrar. Mas caso você não lembre da sua senha ou tenha algum problema para entrar com a senha que você escolheu, você vai vir numa pequena opção que tem aqui embaixo, tá? Que é essa daqui, ó, senha esquecida. Você vai clicar na senha esquecida. Clicou lá em senha esquecida. Aí você tem as opções aqui. Inclusive, se você não lembra qual o e-mail que você usou, você também pode recuperar por aqui, certo? Ele deve te dar alguma outra opção. Caso você não lembre, então você clica lá em não sei que usuário ou e-mail usei e ele vai te perguntar o telefone e pelo menos se você lembra a senha que você deu. Só tem essas duas maneiras, certo? Eles vão enviar um e-mail de recuperação para o seu e-mail e com essa senha de recuperação você vai poder refazer os seus dados, seu cadastro para você poder entrar de novo no site da UNHB com o seu login e com a sua equipe, tá certo? O que mais eu tenho que falar para vocês? Depois disso, tem a questão que é o acesso à prova. Vamos lá. Beleza, cheguei no site de login, coloquei meu e-mail, coloquei a minha senha, vou entrar. Quando vocês entrarem, ele deve abrir alguma página parecida a essa. Eu não sei muito bem como é a de vocês, porque a minha é de tutor-professor, então eu não sei se vai ser igual, parecido e tal. Mas enfim, aqui você tem o controle do cadastro pessoal, certo? Aqui você tem as inscrições, ou a inscrição da sua equipe. No caso eu tenho inscrições porque eu estou em mais de uma equipe, né? E aqui eu faço o log-off, eu saio da minha conta. Mas o que interessa pra gente é aqui, ó, ONHB11, acessar. É aqui que você acessa a prova da ONHB. Essa é a minha página, é a minha home da ONHB, Central de Thiago Perigios, né? Porque eu sou professor. Então eles vêm aqui falando sobre a ONHB, e aqui você tem a fase 1 para imprimir. Você pode baixar o PDF da fase 1. Então, eu vou mostrar a vocês mais ou menos como funciona, tá? Eu estou aqui na minha página central de professor e aqui embaixo eu tenho acesso a todas as equipes que eu participo, né? Que são as equipes de vocês. Eu peguei uma das equipes aqui, como eu participo de todas, eu posso entrar em todas, tá? Então, eu vou pegar uma daqui, que é a equipe Nós Somos Um. Tá? Aqui eu vou pegar, desculpa aí pessoal, vou pegar aqui só para título de exemplo. E aqui eu estou na sala da equipe Nós Somos Um. Eles têm algumas orientações aqui para vocês. Você também aqui pode baixar o PDF da prova. E aqui você já pode entrar na fase 1 aqui, ó. Clica aqui em fase 1 e ele vai te abrir essa aba. Fase 1, começamos mais uma aventura. Bem, é só uma apresentação e aqui você pode clicar exatamente em agora as questões e ele vai te abrir
as questões da ONHB. Aqui. Oi, filha. Filha é um negócio incrível, mas dá um trabalho. Vamos voltar às questões. Bem, quando você clica naquela aba, então ele abre a parte das questões, né? Então aqui você tem todas as questões da primeira fase, são 10 questões, e a tarefa, certo? Caso você clique na questão 1, aí aqui tem as opções. Eu acabei marcando a letra D aqui sem querer, tá? Mas depois eu desmarco, é só um rascunho. Aí é que tá, quando você abre a questão, você marca uma vez, você pode marcar mais de uma, certo? Às vezes tem mais de uma opção correta na mesma questão. E aí depois você tem que vir aqui, ó. Quer dizer, aqui é o rascunho, tá indicando que é só rascunho, tá certo? E você vem aqui em entregar questão, e a questão vai para lá, tá certo? Bem, agora que eu falei de como resolver esse problema da senha, como resolver esse problema da falta de senha, né? De como acessar a prova e basicamente como fazer, eu quero falar da prova. A prova é genial, é uma prova muito bem feita, ela está feita nos padrões pedagógicos do que vem sendo as provas de hoje, né? Enem, os novos vestibulares, as provas de universidade, elas são contextualizadas, né? Normalmente as provas de antigamente a gente ensina conceito na sala de aula, né? Conceito de imperialismo, conceito de iluminismo, e aí chegam na prova e te perguntam qual é o conceito de imperialismo, qual é o conceito de iluminismo. As provas de hoje em dia elas são contextualizadas, né? Então elas te dão uma situação-problema, te apresenta uma situação-problema que tem a ver com o conceito e pedem que você faça um link entre esse conceito e a situação apresentada. É basicamente como funciona essa prova. Por exemplo, a questão 1, né, é um rap, elevação mental, da Tris Hutzat, e faz link com uma situação, né, da identidade de gênero, da discriminação, e é basicamente contextualizar na prova os conceitos dentro do que a gente tem de realidade hoje em dia, né? Então é uma prova muito bem feita, eu gostei muito do tipo da prova, queria eu poder fazer uma prova dessa e aplicá-la com os meus alunos. Mas vocês, pelo pouco que eu conheço vocês já, né, pelo menos a maioria dos alunos, né, que eu conheço, vocês querem mesmo saber das questões, né? É o seguinte, eu tenho um compromisso de tutorear, né, de orientar vocês, mas eu não vou dar as respostas. Não vou dar as respostas para vocês. Obviamente que não. É porque o trabalho é de vocês, né? Pô, não faço isso em sala de aula, não vou fazer aqui. Eu vou dar uma rápida comentada nas questões agora, de mais ou menos como resolvê-las, né? Não é só comentar. Sobre a questão 1, é uma questão basicamente de interpretação de texto, de contextualizar, né? Não tem muito mistério de história dentro dessa questão. A questão 2, essa sim, eu acho que é a questão que tem o maior conteúdo de história. Apesar de ser só uma imagem para ser analisada, né? Ela tem mais conteúdo. Essa é a terceira, se eu não me engano. Você tem que analisar a imagem, falar da Abigail Andrade, que é uma pintora, É interessante o fato da prova ser online, porque você pode fazer a pesquisa online enquanto você faz a prova. Se você quiser, né? A não ser que você baixe antes. Eu recomendo que pesquisem um pouco sobre a pintora Abigail Andrade para poder responder essa questão, tá? O importante da prova não é respondê-la, é aprender. Uma prova, muitas vezes o aluno pensa que a prova é tipo uma punição. Alguns professores também pensam assim, mas a gente tem que começar a pensar que a prova também é uma maneira de aprender, né? E segunda questão, dei uma pesquisada sobre a Abigail Andrade, tá certo? A questão 3
é uma questão também de história, basicamente de história, puramente de história, apesar de ser um texto e um romance, mas ela tem muito a ver com a questão de história. Vocês vão encontrar uma boa orientação para resolver essa questão no livro didático do terceiro ano. A gente já falou sobre esse tema, tá? O tema que se trata nesse trecho da questão 3 é sobre a crise econômica que foi levantada durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Basicamente sobre o encilhamento. Pesquisem sobre encilhamento que vocês vão conseguir responder essa questão, tá certo? Questão 4. Boa Vista mantém recorde da maior paçoca do mundo. É uma questão de interpretação de texto. É uma questão que a professora de português de vocês tem muito mais capacidade de orientar vocês nessa questão do que eu, que sou professor de história. A quarta e a quinta questão, né, tem mais de uma, mas a quarta e a quinta elas são basicamente de interpretação de texto. É você ler o texto e identificar a resposta nas alternativas que você tem, tá certo? A quinta é uma interpretação não de texto, mas de mapa. Eu achei interessante. Eu queria muito poder ajudar vocês melhores, mas eu não, porque eu tenho um problema. Eu queria ter ajudado vocês nesse mapa, mas eu sou daltônico, eu não consigo ver aquelas cores direito. Então fica muito complicado para mim, né? Imagina, logo eu que adoro mapa, mas tudo bem. Mas eu confio em vocês, é somente você olhar as linhas de fronteira que existem ali e entender os motivos que levam cada país a definir essas fronteiras, né? Qual é o motivo maior para definir uma fronteira? Por que a minha cerca vai até aqui e a sua também acaba ali? Por que a minha não pode ir além ou a sua entrar, né? Mas é basicamente isso. A questão 7 é muito fácil. A questão 7 é a mais fácil que tem. É também interpretação de imagem e texto, né? Não tem muito mistério. Pessoal do segundo ano, a gente deu uma aula interessante sobre isso, inclusive quando a gente falou sobre Luzia e os primeiros habitantes do Brasil. Pesquisem sobre isso, Luzia e os primeiros habitantes do Brasil, que vocês vão ter alguma ideia de como responder essa questão também. Ou pesquisem sobre o Lajeiro de Soledade, lá do Rio Grande do Norte, que com certeza vocês também vão achar a resposta. A questão 8. A questão 8 é uma questão de interpretação de texto. Questão 9 é uma questão de interpretação de texto. E questão 10 é uma questão de interpretação de texto com um pouquinho de noção da realidade, basicamente. Então é uma prova inteligente, né? Porque é uma prova que quer linkar conhecimentos. Ela não pede que você decore conceitos, como eram as provas de antigamente, né? Quais são os afluentes do lado direito do Rio Amazonas? Quais são os estados banhados pelo Rio São Francisco? Isso é uma prova da moda antiga, né? Que pede que você decore um monte de coisa. Hoje em dia, não. As provas são contextualizadas, né? Então, vão te dar um texto sobre os estados que são banhados sobre o Rio São Francisco e vão te perguntar que você faça um link entre o que você sabe e o texto que foi apresentado. Então, é esse tipo de prova que vocês têm em mãos, tá certo?